Fala galera, hoje é dia de crise final. É uma história da DC, escrita pelo Grant Morrison e desenhada por Carlos Pacheco, J.D. Jones, entre outros, no ano de 2009. Uma das histórias mais complicadas e confusas e controversas da DC. Ela usa muitos elementos antigos da DC, coisa que pouca gente vai conhecer, e vai misturando todos esses elementos entre o arco principal e por mais um monte de tie-in. Você precisa conhecer muita coisa do multiverso aqui. Eu fiz um vídeo explicando o que é o multiverso e tudo mais, e contei a história das duas crises principais que já aconteceram na época, a crise nas infinitas terras e a crise infinita. Eu recomendo que vocês vejam esses dois vídeos antes desse daqui. Vou deixar o link aqui na descrição e depois vocês voltam, senão vocês vão se perder na história. Bom, primeira informação antes da história. Em Crise nas Infinitas Terras, a história destruiu o multiverso, criando uma terra só, a Nova Terra. Em Crise Infinita, o multiverso foi trazido de volta, mas dessa vez não com infinitas terras, mas sim com 52 terras paralelas. Segundo, em Crise nas Infinitas Terras surgiu o Monitor, certo? E ele também morreu nessa história. Quando os 52 novos universos surgiram, apareceu um novo Monitor para cada uma dessas terras. Eles se juntaram num tipo de vigilância comunitária de todos os universos, cada um cuidando do seu no planetário multiversal. Terceiro, desde antes do nada, no universo da DC, existe uma fonte de criação de tudo, chamado de Source, ou fonte, que é protegida por uma parede, onde nada passa, e o que tentar fica preso ali para a eternidade. Quando os deuses morrem, eles voltam a fazer parte da fonte. Essa fonte fica no limite do universo, e eu diria que a gente pode considerar como sendo a própria DC. A fonte é de onde sai toda a criação para as histórias ali. Seria a DC sendo um deus dentro dos seus próprios quadrinhos. Quarta informação. É importante você saber o que é o quarto mundo e quem são os novos deuses. Antes da criação do próprio multiverso, existiam os deuses antigos, tipo Zeus e por aí vai, que formaram os chamados primeiro e segundo mundos. Quando esses deuses morreram, aconteceu uma explosão e essa onda divina acabou criando o terceiro mundo. E foi onde nasceu a humanidade e os novos deuses. Nesse mundo existiam dois planetas rivais. Os deuses bons viviam em Nova Gênesis e os deuses maus em Apocalipse. Quando esses dois planetas entraram em guerra, deram início ao quarto mundo. Nova Gênesis é um planeta pacífico e tranquilo, comandado pelo Isaiah, que depois do seu encontro com a fonte teve o nome alterado para Pai Celestial, e ele trouxe sabedoria para o seu povo. Enquanto Apocalipse é considerado um planeta inferno, coberto de fogo e de lava. Esse planeta é comandado por Darkseid. O sonho do Darkseid é a equação antivida, uma equação que faz com que um ser vivo perca o livre-arbítrio, percebendo que a vida, a esperança e a liberdade não têm sentido. Nesse quarto mundo é onde foram criadas as caixas materna, que são relíquias que podem transferir energia de um lugar para outro, controlar a mente de uma pessoa, se comunicar por telepatia, tomar controle de máquinas, manter o usuário vivo no espaço, por exemplo, entre outras coisas. E também ela tem a capacidade de criar tubos de explosão, que servem para transitar de um lugar para outro no universo, como se fosse um buraco de minhoca. Elas têm um tipo de conexão com a fonte, por isso elas são tão poderosas. Para ficar em paz, esses dois planetas entraram em um acordo, trocar os seus filhos. O Pai Celestial mandou o filho Scott Free, o Senhor Milagre, para Apocalipse, enquanto Darkseid mandou o seu filho Orion para Nova Gênesis. O Orion conseguiu ser controlado e ficar do lado do bem. E como o Senhor Milagre já tinha a bondade de Nova Gênesis, ele nunca foi corrompido por Apocalipse. Mas mesmo com isso, a paz entre esses dois mundos nunca veio. Isso foi só uma introdução para que eu consiga explicar para vocês a história da HQ.
sem que tenha tanta confusão. Então presta bastante atenção nesse vídeo para você não se perder. E vídeo de crise são os mais complicados de fazer, então se você não é inscrito, já se inscreve aqui para dar aquela força, deixa seu like nesse vídeo, me segue nas redes sociais, vai ter o link tudo aqui na descrição. E agora sim, finalmente, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. Com a tensão de Nova Gênesis e Apocalipse, aconteceu uma nova guerra entre os deuses, e o mal venceu o bem. O Darkseid matou seu filho Orion com uma bala de Radion, um elemento que é mortal para os novos deuses. Mas essa vitória afetou todos, inclusive o Darkseid. A batalha quase causou a destruição completa dos novos deuses. Os seus corpos foram destruídos e a sua essência renasceu na Terra em pessoas normais. Quando o Darkseid ganhou essa guerra, ele ganhou o conhecimento da tão esperada equação antivida. Quando isso aconteceu, o Metron, um dos novos deuses, volta no tempo e ensina ao primeiro garoto da Terra, o Antro, o segredo do fogo, considerada a sabedoria para a humanidade. O fogo que virou arma na mão do ser humano. Ele entrega também outro segredo que ajudaria a humanidade a se proteger da equação antivida, o símbolo do Metron. No tempo atual, a gente vê o detetive Danny Turpin investigando um caso de crianças desaparecidas, quando ele é chamado para outro caso e encontra o Orion morto, caído no meio do lixo de Metrópolis. Os Lanternas Verdes John Stewart e Hal Jordan começam a investigar quem poderia ter matado um deus e acionam os Guardiões do Universo e a Liga da Justiça para isso, enquanto os céus ficam vermelhos anunciando uma nova crise. O Darkseid vive na Terra, incorporado em um humano, e ele comanda o vilão chamado Libra, para que ele junte a antiga sociedade secreta de supervilões, fazendo a eles a promessa de que eles teriam tudo o que quisessem, desde que seguissem ao Darkseid. O Libra consegue recuperar a cadeira do Metron, roubada pelo Dr. Luz e pelo Mestre dos Espelhos, e com isso, para dar uma demonstração que ele realizaria qualquer desejo dos vilões, ele atende o Flama Humana, capturando e matando o Caçador de Marte. Com essas mortes rolando, entra em ação também a Tropa Alpha, que é uma tropa de lanternas que seria a polícia que investiga a tropa dos Lanternas Verdes. Deu para entender? Na Terra, a personagem em questão nessa época é a Renée Montoya, e ela ajuda o detetive Danny Turpin a encontrar as crianças desaparecidas. Todas as pistas levam para um clube chamado Darkseid Club. Quando o detetive chega lá, ele encontra o dono do clube, que na verdade é quem o Darkseid estaria possuindo. E ele mostra que tá com as crianças desaparecidas e que elas agora obedecem a ele por causa da equação antivida. No planetário do multiverso é o lugar onde vivem os monitores, cada um monitorando o seu próprio. Eles julgam um deles, o Nix Wotan, por uma catástrofe que envolveu o Superboy Prime, que acabou destruindo todo o universo 51. Com isso, ele é punido por negligência, mesmo ele dizendo que foi sabotagem, e ele é enviado para um exílio na Nova Terra, onde ele acorda como um garoto normal. A gente vê que o que aconteceu realmente foi sabotagem de um outro monitor, o Dax Novu, que via o Nix Wotan como o único que poderia frustrar os seus planos. E relaxa que mais pra frente eu explico qual era esse plano. A gente vê o clima mudando, o multiverso tá sofrendo algumas alterações, e a gente vê o Antro cozinhando um alimento quando de repente ele tá num futuro pós-apocalíptico, sendo encontrado pelo Kamandi, o último garoto da Terra, dizendo que ele precisa da arma que o Metron deu pra ele para derrotar os deuses. No Japão, existem alguns heróis locais que tentam se aliar a um super-herói chamado Sony Sumo, mas ele rejeita até que ele é apresentado a um humano, Shiloh Norman, que na verdade é o novo deus, Senhor Milagre. Ele tem uma caixa materna e com isso o Sony Sumo aceita se juntar a ele e aos outros heróis japoneses, que seria uma referência a uma equipe antiga dos novos deuses, o Povo do Amanhã ou Forever People. Do outro lado do planeta, a gente vê o Nix Wotan na forma humana, mas perturbado sabendo que algo está errado,
que ele não pertence àquele lugar. Inclusive ele faz desenhos de pessoas que talvez ele conheça de algum lugar, como outros monitores e outros Supermans, por exemplo, coisa que apareciam na mente dele. O Libra começa a mostrar a verdadeira vontade de Darkseid quando ele coloca um capacete no Flama Humana, um capacete que implementa a equação antivida nele, e ele se torna um servo de Darkseid. O Lanterna Verde John Stewart continua com a investigação sobre a morte do deus Orion, quando ele descobre que ele foi atingido por uma bala de Radium, mas a bala tá ali enterrada no concreto há mais de 50 anos. Tipo, como uma bala de 50 anos poderia ter matado um deus há poucos dias. Nessa hora, o John é atacado por alguém desconhecido que quase mata ele. Logo depois, o Hal Jordan é acusado de ser o culpado desse ataque ao John e pela morte do Orion, e é levado preso pela Lanterna Alpha. Enquanto na Liga da Justiça, o Batman continua a investigação sobre o Orion também, e acaba descobrindo que a Lanterna Alpha está sendo também controlada por uma deusa do mal reencarnada, a Vovó Bondade. Eles entram em combate, mas o Batman não consegue ganhar e ele é derrotado. Além disso, é levado preso para experimentos de mais novos deuses do mal reencarnados. Depois daquele encontro entre o Darkseid reencarnado com o detetive Danny Turpin, algo de muito estranho aconteceu com ele, que ele nem consegue se lembrar direito das coisas. E a gente vai vendo que ele está se tornando o próprio Darkseid. Aquele corpo anterior não estava aguentando ele, então ele estava morrendo. Por isso ele acabou trocando para o Danny Turpin, que tenta lutar contra essa possessão, mas ele não consegue. Em um dos planos do Libra, o Cara de Barro se passa pelo fotógrafo Jimmy Olsen e comete um atentado e explode o planeta diário, que por resultado acaba colocando a Lois Lane em um coma com alto risco de morte. Com isso deixando o Superman de lado do resto dos problemas para ficar do lado da Lois. O Flash, o Wally West, com o outro Flash, o Jay Garrick, eles vão investigar o lugar onde o Libra se reunia com a Sociedade dos Vilões. E eles encontram a cadeira do deus Metron, que estava sendo usada pelo Libra. Por uma teoria do Batman, a bala que matou o Orion viajou no tempo, matou ele e voltou para 50 anos no passado e foi parar nas docas onde o John Stewart encontrou ela. E o local onde ela perfurou o tempo foi exatamente ali agora onde eles estão. Nessa hora, o Jay Garrick encosta na cadeira do Metron e ela começa a emitir vibrações, quando de repente mostra o Barry Allen vivo, depois de ter morrido há mais de 20 anos em Crise nas Infinitas Terras. Na verdade ele não tinha morrido, mas ele tinha ficado preso na força de aceleração por todos esses anos, e a força da aceleração é mais rápida que a morte. Ele está sendo perseguido pelo Corredor Negro, que seria praticamente a personificação da morte dos deuses no universo DC, escolhido pela própria fonte. Além de perseguir o Barry, já que ele deveria estar morto, ele também está ali indo em direção ao Orion. E o Flash está perseguindo a bala que matou o Orion para tentar impedir, mas ele não consegue chegar a tempo. O Jay consegue fugir, enquanto o Wally e o Barry correm tanto que eles vão parar uma semana no futuro, onde eles encontram uma Terra completamente dominada pelo Darkseid. Com a dominação de mais pessoas pela equação antivida, os heróis fazem um grande chamado para todo e qualquer super-herói ficar em alerta e se unir a eles na luta contra os novos deuses. Em Bloodhaven, ainda destruída pela explosão do Kimo, mostrada em Crise Infinita, a Mulher Maravilha tenta ajudar as pessoas ali, mas ela encontra uma Mary Marvel infectada pela equação antivida. Ela tem uma batalha onde a Mulher Maravilha também acaba sendo infectada e dominada pelo Darkseid. Um dos novos deuses do mal, o Mokari, libera a equação antivida por toda a rede, tanto por internet quanto por TV, rádio ou qualquer aparelho que possa transmitir informações. A Terra começa então a se tornar algo que poderia destruir toda a existência, um buraco negro no espaço e tempo, ferrando todo o multiverso. O tempo desregulou e a própria presença do Darkseid já altera as coisas ao seu redor. Um caos total, uma crise no universo. Quando Barry e o Wally chegam nesse futuro, eles encontram a Mulher Maravilha infectada com um grupo chamado de Fúrias.
com a Mulher Gato, a Giganta e a Batwoman como integrantes corrompidas pelo lado do mal. Com o Darkseid agora completamente de volta, ele quer moldar a Terra da sua forma e transformar ela numa nova Apocalipse. Todos os afetados pela equação antivida são chamados de justificadores e caçam as pessoas que ainda não foram corrompidas para transformar elas para o lado do Darkseid. Alguns ainda resistem, mas são capturados aos poucos, como é o caso do Arqueiro Verde. Enquanto isso, no planeta de Oa, o Hal Jordan está sendo julgado, já que ele diz que não consegue se lembrar o que ele fez nos dias que o Orion foi morto ou quando John Stewart foi atacado. Mas nessa hora, o Guy Gardner e o Kyle Rayner chegam falando que é a Lanterna Alpha quem está sendo comandada por um dos novos deuses malignos, e ela acaba demonstrando que eles estão certos mesmo. Com isso, ela é derrotada e o Hal Jordan é perdoado e tem o seu anel devolvido. Ele junta uma tropa de Lanternas Verdes e parte para a Terra para acabar com a ameaça de Darkseid. Mas a Terra está caindo cada vez mais nas mãos do Darkseid, até com ele dando discurso praticamente religioso, levando ele a ser o Deus absoluto desse novo mundo, com toda a humanidade como seus seguidores. A última ponta de esperança é que o Metron acaba reaparecendo, reencarnando em um ser humano. Ele desperta depois de ver um dos desenhos do Nix Wotan, que é o símbolo de Metron. E com isso ele desperta também o Nix Wotan como sendo um monitor do multiverso. Muita guerra continua entre a resistência contra os justificadores. A Supergirl consegue acabar com a Mary Marvel, que estava sendo possuída. E na sociedade de vilões, o Lex Luthor acaba se rebelando contra o Libra, já que ele não concorda com as ideias do Darkseid. Ele é um humano, então não faz sentido acabar com toda a humanidade. Com isso, ele mata o Libra. A questão tem a ajuda do Shazam da Terra 5, onde eles viajam por todo o multiverso recrutando todas as versões do Superman para lutar nessa crise. E com a ajuda do Senhor Milagre, as pessoas começam a se proteger, descobrindo uma forma de combater a equação antivida, que é o símbolo do conhecimento do rosto do Metron, uma letra do alfabeto dos deuses que simboliza o conhecimento e a liberdade, e isso rejeita a antivida. Durante todo o tempo que ele ficou preso, o Batman estava em um lugar onde ele foi submetido a um projeto que tinha a intenção de fazer clones dele. O Darkseid pretendia criar um exército de Batmans, mas os clones não eram capazes de suportar de uma só vez todo o estresse das memórias da vida do Batman. Enquanto os clones eram feitos, eles tinham sérios problemas e acabavam se matando. Com esse fracasso, o Darkseid acaba destruindo todos os clones, deixando só um por enquanto. O Batman consegue escapar da sua prisão para encontrar o Darkseid sozinho. Ele conta que pegou a bala que matou o Orion quando ele fazia as investigações e guardou no seu cinto de utilidades. Ele diz que tem repulsa de armas, mas que dessa vez ele vai ter que quebrar o seu próprio código e usa uma arma com a bala de Radion e atira no Darkseid, acertando o peito dele. No mesmo momento, o Darkseid usa um ataque chamado Sanção Ômega, que seria, nas palavras dele, a morte que é vida. E com isso, aparentemente, mata o Batman. Enquanto toda a merda tá acontecendo, o Superman tava no hospital com a Lois Lane, quase morrendo. Quando ele diz que faria de tudo para salvar ela, uma mulher aparece, é a Zilo Vala, monitora do Universo 43. Ela pede a ajuda do Superman em troca da sangria, que seria capaz de salvar a Lois Lane. O multiverso está sendo atacado por aquele monitor que queria o Nix Wotan fora do caminho, lembra dele? O Dax Novu, que agora se autodenomina Mandrax, um monitor renegado, um vampiro que se alimenta da sangria. A sangria é a cola que une os universos, separados pela muralha da fonte. Então, o Superman tem que derrotar o Mandrake para salvar o multiverso e de quebra salvar a Lois. Tudo isso é visto na revista Superman Beyond, uma HQ paralela da saga principal. Então era por isso que ele estava de fora de toda essa crise que estava acontecendo na Terra.
É visto também em outra HQ chamada Legião de Três Mundos, que logo depois disso o Superman teve que ser enviado para o futuro, no século 31, para evitar uma catástrofe envolvendo o Superboy Prime. Logo depois disso, o Superman conversa no século 31 com o Brainiac 5, onde ele fala sobre como a invasão do Darkseid afetou toda a linha temporal. E para evitar, o Brainiac mostra ao Superman a Máquina dos Milagres, uma máquina capaz de realizar qualquer desejo uma única vez, mais ou menos como funciona uma caixa materna. Essa máquina tinha sido dada à Legião dos Super-Heróis há muito tempo atrás. O Superman então decora todo o padrão da máquina e todos os seus circuitos. Com isso, ele acaba sendo levado de volta para o tempo atual, onde ele encontra o planeta quase todo destruído, dominado pelos justificadores do Darkseid, enquanto a antivida se espalha rapidamente pelo universo. Ele chega e aparece com um Batman morto nos braços. O tiro que o Batman deu no Darkseid fez com que ele iniciasse o processo de morte por deterioração do Radion, precisando apenas ser capturado pelo Corredor Negro para morrer de fato. O Superman e o Darkseid ainda se confrontam, o vilão usa os seus seguidores ainda afetados pela equação antivida, mas nessa hora o Barry e o Wally aparecem correndo, sendo perseguidos pelo Corredor Negro. Eles passam pelo Darkseid para que o Corredor pegue ele e desse jeito finalmente matando de uma vez o Darkseid. Antes dele morrer, a gente vê que ele dispara com a arma e a bala que o Batman usou contra ele. Esse buraco que os Flashes abriram é o que envia a bala no passado e mata o Orion, encerrando o ciclo. Apesar da morte do Darkseid, o mundo ainda está em ruínas e o Superman, com as memórias da Máquina dos Milagres, recria ela com a ajuda de alguns heróis, inclusive do Lex Luthor. E o Superman tenta usar a máquina para reverter todo o estrago feito pelo Darkseid, mas a essência dele ainda atrapalha tudo. O Superman solta uma nota musical com a voz. Essa nota é o som da vibração do multiverso, é o som da vida. Com isso, ele é capaz de acabar de uma vez por todas com a influência do Darkseid. Depois disso, ele encontra a cadeira do Metron, onde ele encontra uma porção do Fogo dos Deuses. E ele coloca isso na Máquina dos Milagres. O Fogo dos Deuses é o elemento que também dá poder para a caixa materna. Mas nessa hora, aparece o Mandrake vivo. Ele tinha sido vencido pelo Superman, mas outro monitor que estava de união com o Dax Novu, o Rox Ogama, assumiu o manto de Mandrake. Nessa hora, o Superman convoca o Shazam com toda a tropa de Supermans do multiverso. E também a tropa dos Lanternas Verdes consegue entrar na Terra. E também com o Nix Wotan se juntando a eles. Agora todos lutam contra o Mandrake e derrotam ele de uma vez por todas. O Superman usa a energia solar acumulada em seu corpo e assim ele consegue fazer a Máquina dos Milagres funcionar. Ele faz um desejo de que tudo termine com um final feliz e conserta o estrago feito no multiverso e no espaço-tempo, devolvendo à Terra a sua normalidade. Com tudo isso, volta a paz na Terra aos poucos. A Terra 51 é recriada e começa a ganhar nova vida, e é nesse lugar que os novos deuses do bem encontram um lugar para renascer. E a partir daí surge o considerado Quinto Mundo, a Era dos Homens como Deuses. O Nix Wotan é perdoado e colocado de volta ao posto de monitor, mas ele não quer, ele recusa, falando que muitas dessas merdas que aconteceram com o multiverso é culpa da própria existência dos monitores. E se eles querem a paz, então os monitores não devem mais existir. E é isso que acontece. O próprio Nix Wotan volta para a Terra como um ser humano qualquer, com a notícia que agora todos têm conhecimento do multiverso. A gente vê um epílogo onde mostra o Antro, já idoso, com os símbolos de proteção antivida pintados no rosto, e ele continua cuidando da chama que o Metron passou para ele, passando a palavra e o símbolo do Metron em todos os lugares, quando de repente ele acaba morrendo pela idade avançada, e ele está acompanhado de um homem fazendo um desenho de morcego na parede da caverna.
A sanção ômega que o Darkseid acertou nele não mata. Ela te envia por todos os lugares do tempo para que você fique sofrendo pela eternidade num loop eterno. E o Batman foi lançado na pré-história, onde ele começaria a procurar um jeito de voltar para casa. Enquanto o tal Batman, que o Superman tinha morto nos braços, é aquele clone defeituoso que o Darkseid tinha mantido, achando que ele seria o verdadeiro. O que acontece com o Batman é visto depois nas HQs O Retorno de Bruce Wayne e em Batman e Robin. Muita coisa mudou a partir daqui depois da crise. Com o sumiço do Batman, a morte do Caçador de Marte, a mudança no status dos Novos Deuses e a volta do Barry como Flash. Foi a partir daqui também que a nova Terra começou a ser chamada de Terra Zero. Mas praticamente tudo isso foi ignorado com a criação dos Novos 52, 2 anos depois com a saga Flashpoint. E é desse jeito que acaba a história. Ah, mas tem coisa aí que você falou que eu não li na HQ. Aonde que você leu isso? Eu tive que pesquisar muita coisa. Eu li 3 vezes a crise final. Eu tenho um bom conhecimento do universo DC e mesmo assim eu termino de ler isso daqui e eu fico com um ponto de interrogação na cara. Tem muita coisa que não tem explicação até hoje. Antes da crise final foi lançada a contagem regressiva para a crise final, mas em vez de ajudar, ela só atrapalha. Então ignorem a contagem regressiva. Os próprios autores se contradizem, eles mostram uma coisa e depois no outro anula o que o primeiro já tinha feito. Então, em vez de ajudar, ela atrapalha. Essa HQ é muito confusa, é cansativa de ser lida. Você lê uma coisa e na próxima página já está acontecendo outra totalmente diferente. É complicado. Na minha opinião, o roteiro não é ruim. O Grant Morrison foi um gênio de pegar tanta referência estabelecida pela própria DC e criar uma mega saga. Mas ele errou muito da forma como ele contou isso. No caso de misturar muitas revistas, pegar coisas antigas que deveriam ser só referência, se tornaram obrigatórias para o entendimento da saga, isso não foi legal. Eu acho que quadrinho é algo para te divertir, até para te passar uma mensagem, te ensinar alguma coisa, te inspirar a alguma coisa. E não para te deixar completamente confuso querendo entender coisas que simplesmente não tem explicação, né? É uma crise que não tem tanta relação assim com as outras, porque não interfere tanto no multiverso como aconteceu antes. Na verdade, ela deveria ter tido um outro final, só que os diretores da DC mudaram de ideia com esse reboot e resolveram mudar o rumo de uma hora para outra. Então, às pressas, o Grant Morrison teve que alterar o roteiro, o que pode ser o motivo de tanta coisa em aberto. O reboot que eles iam fazer depois dessa crise, na verdade veio só 2 anos depois, com a saga Flashpoint. Uma coisa que não se pode negar é que Crise Final é a maior homenagem que o Jack Kirby já recebeu. O Grant Morrison pegou todos os personagens que o Kirby criou e levou eles a um outro nível totalmente novo e conseguiu levar eles para um novo patamar com a criação do Quinto Mundo. Crise Final tem bons momentos, tem boas batalhas, cenas épicas, mas a confusão na hora de ler é tanta que eu sinceramente não recomendo, nem para quem já tem um bom conhecimento de quadrinhos. Mesmo assim, eu vou deixar o link dessa história aqui na descrição desse vídeo para quem quiser ler essa HQ em formato digital. Vai ter também o link para a loja Pano de Vela, dá uma passada lá para ver produtos exclusivos e agora com um cupom de desconto de 5% do Nerd All Stars. Tudo aqui na descrição. Ah, e se você é de Campinas, vai ter aqui também o endereço e o site para a loja Ataque Comic Shop, onde você pode encontrar quadrinhos e mangás novos ou antigos, bonecos, jogos e mais um monte de coisa lá. Dá uma passada, fala que você viu aqui no canal, que você não vai se arrepender. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, que deu muito trabalho para fazer. Deixa seu comentário falando o que você achou dessa história, me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo. Muito obrigado, valeu e até mais.